A política contemporânea e a influência do judiciário são tema da entrevista de hoje com o jornalista e escritor Luiz Nassif. Ele lança o livro A Conspiração Lava Jato, que mostra que foi o maior sistema de corrupção do país. Seja muito bem-vindo, Nassif. Muito obrigado aí pelo convite, para mim é uma honra. Falando sobre o livro um pouco, Luiz, é o seguinte, o senhor vem trazendo quase que uma visão desde o começo da Operação Lava Jato, até um pouco antes, até chegarmos ali ao 8 de janeiro. O senhor acha que a Operação Lava Jato foi um fio condutor, um momento muito importante que culminou com a tentativa de golpe de Estado no Brasil? Ela foi um capítulo, mas, digamos, a origem. O que eu tento fazer no livro é pegar o que foi a década maldita de 2010, o que foi a conspiração que vem lá atrás, quando a revista Veja começa com linguagem de ódio, e com o Mensalão. Ali marca oficialmente, e tento trazer as raízes disso. O que são as raízes disso? Você tinha dois partidos políticos que se revezavam no poder. O PSDB, que no começo aparentava uma social-democracia, e o PT, que era uma esquerda sindicalista, digamos. A partir de um certo momento, quando o Lula é eleito, ele traz o PT o PT vira social-democracia. O PSDB fica sem espaço. E, ao mesmo tempo, você tem mudanças enormes ocorrendo no mercado de mídia, comprometendo o modelo de negócio da mídia. Então, através de Roberto Tivita, o Roberto Tivita vai buscar o modelo do Murdoch nos Estados Unidos, que já era um modelo da era digital. Ou seja, vamos fazer um discurso de ódio aqui, criar factoides, jogar nas redes sociais e virarmos um poder político. Nós não queremos mais ser o grupo que apoia o PSDB, nós queremos ser a verdadeira oposição para quê? Para ter força política e impedir o avanço dos competidores aí que com a internet as barreiras de entrada que se quebraram, né? Então, ali você tem um início de processo, aquilo causa um desequilíbrio inicial aí na opinião pública, e você tem o Mensalão. O Mensalão o pessoal fala muito dos erros jurídicos da Lava Jato, o Mensalão dá de 10. O Mensalão foi um escândalo inventado. E nós pegamos a partir do Mensalão como que entram nos anos 10 e como que surgem personagens dos mais variados compondo essa miscelânea que levou ao impeachment e ao bolsonarismo. Daí você tem os grupos internos aqui. Quem são? São os evangélicos, a gente mostra a origem dos neopentecostais, a maneira como passaram a atuar. São os poderes, né? A Polícia Federal e o Ministério Público, as Forças Armadas que entram também como poder, a mídia como agente deflagrador de todo esse processo e os agentes externos, que são pouco analisados. Então nós tivemos aqui a indústria de armas dos Estados Unidos, que ajuda na campanha do Bolsonaro, através do Steve Bannon. Nós tivemos a máfia dos cassinos de Las Vegas, que hoje é vitoriosa, aí, conseguiu conquistar a mídia e o Brasil. Aí. A máfia das mineradoras também, e a geopolítica americana. Então a gente mostra como que o Departamento de Estado, a partir de um certo momento, deixa de lado os golpes com forças armadas e passam a apostar no poder judiciário e no poder político. O senhor fala sobre a mídia, rapidamente, só para a gente poder contextualizar. Durante ali Mensalão, Lava Jato, a imprensa privada embarcou em todas as narrativas. O senhor acha que isso se deu por causa do capitalismo? Eles ficaram reféns financeiramente dessas pseudo-crises, como o senhor disse que foram crises inventadas. O senhor acha que a mídia ficou refém? Não, a mídia foi autora, ela foi a principal autora desse processo. Porque a mídia, veja bem, até 99 tudo, a mídia teve nos anos 90 o melhor período da sua vida, os jornais impressos, revistas impressas, porque eles tinham a publicidade nacional, tinham publicidade local, tinham o classificado, fizeram grandes investimentos, aí tentaram entrar em TV a cabo, que nem Globo e tudo. Aí. Quando vem a maxi-desvalorização do Fernando Henrique, todas quebram, literalmente quebram. E, ao mesmo tempo, com a internet, as barreiras de entrada deixam de existir.
Antes, por exemplo, não podia entrar canal de rádio, televisão, aqui porque era concessão, eram ondas que eram definidas. Havia restrição a você ter editoras aí com capital estrangeiro. Então eles eram tranquilos, era o mercado mais protegido. Eles defendiam a abertura do mercado para todo lado, mas era o mercado mais protegido. Quando vem a internet, as barreiras de entrada são demolidas. E eles passam a ver que eles iam enfrentar grandes gigantes, que na época eles achavam que eram as empresas de telecomunicações, estavam começando a surgir as redes sociais. Então o que eles fazem? Eles usam o padrão Murdoch com a Fox News, que é o seguinte: a partir de agora nós somos a verdadeira oposição. Passam a criar falsos escândalos assim de uma forma indecente. Eu tenho um livro chamado Caso Veja, que eu analiso o que foi a Veja no período, e os outros jornais em forma de cartel, indo junto. Então, o que era o quadro deles? Era enfraquecer, sangrar o governo Lula, porque traria Serra e outros que eram ligados à mídia, né? Algo que não deu certo. Teve os governos Lula 1, 2, depois a presidente Dilma foi eleita, culminou com o impeachment da presidente Dilma. Isso. O senhor acha que no governo Temer teve um período de apaziguamento, que depois eles culminou com o governo Bolsonaro e toda uma situação em que a imprensa teve que rever os conceitos? Não, a imprensa e o Supremo, até a eleição do Bolsonaro, jogou apostando no PSDB. O Lula não pôde participar das eleições porque o Supremo vetou. Agora, o golpe do impeachment foi antes. Em 2014, veja bem, eles tentam em cima do Lula. O Lula deu uma baita sorte, que foi a crise de 2008 e o boom das commodities. E ali o Lula se desprega de todas aquelas vinculações, aquelas restrições de mercado e assume um papel de estadista, efetivamente. Foi o estadista mais popular daquele período. E ele sai com 80% de aprovação. Daí entra a Dilma. Num primeiro momento, o jogo da imprensa é tentar colocar a Dilma contra o Lula. A Dilma seria a varredora, a limpadora do Brasil. E ela vestiu a Dilma sempre foi muito correta, ela vestiu essa camisa da moralista. E caiu no canto de sereia da Veja. Depois, quando vem a CPI do Cachoeira, fica claro que todas aquelas denúncias que a Veja fazia era o Cachoeira, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, alimentava a Veja, a Dilma caía, mandava embora a base aliada dela lá e colocavam pessoas que interessavam ao Carlinhos Cachoeira. Mas o ponto central, a Dilma, ela centralizou demais o governo. Quando vieram as manifestações de 2013, fechou os olhos. Eu tive com ela meses antes, porque ela estava ainda com 60% de popularidade, e eu escrevi um artigo dizendo que ia desabar a popularidade dela. Tinha vários sinais aí que ela não conseguia entender na época. E a Helena, assessora de Helena Chagas, me convidou para falar, vem falar para a Dilma isso. E eu falei, presidente, sua popularidade vai desmontar. Porque esse pessimismo aí... Falei, redes sociais. As redes sociais eram a rapaziada progressista que controlava. Hoje, todo o discurso, inclusive em torno da Copa do Mundo, que começava a ser o primeiro grande tema, quem domina é a direita. Na época, inclusive, eu sugeri para ela, falei, ministra, presidente, aproveita que teve espionagem americana em cima aí, monta uma rede social pública que permita entrar em contato com a população e receber conselhos da população. E ela chegou a encaminhar essa proposta lá internamente, mas daí morreu, porque daí já estava naquela fase da conspiração, né? Quando vem as eleições de 2014, ela estava muito desprestigiada. Então ali parecia que o Aécio ia ganhar. Quando o Aécio perde, daí deflagra o impeachment. Ainda tem aquela imagem do Aécio comemorando, depois entram as urnas do Nordeste. Mas o senhor citou o Supremo Tribunal Federal e eu até queria trazer um pouco a discussão sobre o livro da Lava Jato. Hoje nós temos, por exemplo, um presidente do Supremo Tribunal Federal que foi lavajatista. Até 2 meses atrás disse que a Lava Jato teve ali coisas boas que precisam ser valorizadas e as coisas ruins precisam ser condenadas. Não só no Supremo Tribunal Federal. Você tem governadores, então o Executivo também a favor da Lava Jato, da Operação Lava Jato. No Congresso Nacional, nem falo, tem um senador que foi o principal ator da Operação Lava Jato. O senhor tem receio de que possa vir uma operação parecida e minar novamente o governo?
Deixa eu pegar primeiro aí os ministros do Supremo. Eu tenho um capítulo inteiro sobre as chantagens que foram cometidas contra o ministro do Supremo. Inclusive esse ministro que virou o maior defensor da Lava Jato. Ele assumiu, porque quando você teve o mensalão foi absurdo, não teve aquele desvio. 3 laudos comprovando que não houve o desvio de 75 milhões. O Joaquim Barbosa, que foi a pior coisa que apareceu na história do Supremo, um cara que era para fazer história no Supremo pelo histórico de vida dele, pela obra anterior dele, ele acanalhou o Supremo. Então ele proibiu a divulgação dos laudos que mostravam que não houve desvio. Então, quando entra o Luiz Roberto Barroso em seguida, o Luiz Roberto assume umas atitudes garantistas. Inclusive, dificulta a abertura de um processo na Câmara para impeachment já. O que aconteceu na época? Ele foi alvo de um grupo de ultradireita do Paraná, um tal de Aricara lá. Soltou um dossiê contra ele e a família dele. Aqueles dossiês que quando você lê, você vê que não tem... O que você tem são negócios. A sogra dele fez trabalhos para o Odebrecht, a sogra dele tinha uma empreiteira, fez o trabalho. Não tem nada a ver, não tinha indícios de corrupção. Mas vai para a Veja, para o Reinaldo Azevedo e para o Augusto Nunes, que começam a desmoralizar. Chama de vagabundo, toda essa linguagem da ultradireita, que vem até agora o Pablo Marçal, eles usam lá para... E o Barroso mudou. Na época, eu tinha defendido muito ele no começo, eu critiquei, ele me convidou para um café, falou, pô, você vê que desagradável o que está acontecendo aí. Eu falei, pô, ministro, mas quem está no seu cargo, inclusive com a exposição dada aí pela TV Justiça, né, tem que se sujeitar a isso. Ah, mas é muito desagradável. A partir daí ele muda. Ele muda o comportamento, adere à Lava Jato, e daí gosta da popularidade trazida pela Lava Jato. Daí vira um porta-bandeira aí, desfilando, comemorando que ele era a maior influência no Poder Judiciário. Foi deletério. E muitos jornalistas, pega o Reinaldo Azevedo, que foi o introdutor dessa linguagem marçalina, digamos aí, lá no começo. Hoje, depois vira. Lá para as tantas, quando a Lava Jato investe contra Temer e outros, ele vira. Porque o que houve na questão da linguagem? É um capítulo que eu abordo lá. O começo, digamos, do discurso do preconceito foi feito pelo Jô Soares e pelo Arnaldo Jabor. Foi naquele período em que a classe C estava começando a invadir territórios da classe B. Eles começam a exercitar isso. O passo seguinte foi o Jabor incorporar aqueles discursos malucos de ultradireita. O Jabor falava, não, porque o comunismo não acabou, a União Soviética explodiu e hoje tem milhares de pedaços que vêm e são injetados na cabeça das pessoas. Jabor, rapaz. O Jabor, com toda a cultura dele, entra nesse jogo. Você tem uma competição na mídia aí pelo discurso de ódio, entram cronistas menores e tudo, daí vai se alastrando. Até chegar nos influenciadores, que daí são os brutamontes em estado puro. Então, digamos, esses primeiros, aí, você teve a criação de 2 personas, digamos, nessa era digital, pela Veja, que foi o Diogo Mainardi e o Reinaldo Azevedo. O Diogo era apresentado como aquele jovem que afrontava tudo, no momento em que, com as mudanças tecnológicas, a ideia do jovem gênio assim tinha pegado. Você tinha aqueles filmes que o jovem subia na mesa dos... Então eles trabalharam em cima daquilo. Depois, quando aquilo se alastrou, o Reinaldo, que é mais preparado, virou um democrata aí de carteirinha, e o Diogo Mainardi continuou a ser o jovem, agora de cabelos brancos, aí morreu no caminho aí. Mas mostra a extraordinária falta de caráter nacional. Você não tem âncoras. O que é âncora? Pô, eu estou aqui, principalmente no mercado de opinião, você tinha que ter as âncoras. Nas instituições. Eu estou aqui, tem que ser um Sobral Pinto. Se o vento soprar para lá, eu sou bússola, eu estou aqui. Se soprar para cá, eu estou aqui. Aqui é tudo biruta de aeroporto. Então, quando criou um mercado para discurso de ódio, Nelson Mota, Cora Ronay, todos esses caras passaram a atender o mercado. E como combater isso? Porque a gente tem agora as eleições de 2024, o senhor lembrou o nome do Pablo Marçal, que parece que ele vai dominando esse discurso nas redes sociais, não só nas redes sociais, até mesmo na grande imprensa. Sim, ele vai para a entrevista pronto para fazer ali os cortes que vão para as redes sociais, todos os discursos são feitos direcionados a isso. Como combater? Porque a gente não tem agora só 2024 municipais. Sim. Temos
2026, eleições gerais, e lá em 2030, talvez com a volta de Jair Bolsonaro. Como que vai combater? O Jair Bolsonaro morreu. Agora, porque o Jair Bolsonaro foi um acidente. Porque você tinha esse movimento em torno das redes, em torno dos algoritmos, do Steve Bannon, em torno desse sentimento de brutalidade que toma conta do país. E na época a única coisa disponível era o Bolsonaro, que é uma zebra. O Bolsonaro é um tosco sem nenhuma esperteza, ele e os filhos. Agora o que está acontecendo? Mas você tinha todo aquele gado cercando o Bolsonaro. Agora o que está acontecendo com esse Pablo Marçal? O bolsonarismo não é do Bolsonaro. É um sentimento conservador e nobre que o Bolsonaro, em certo momento, refletiu, porque era um deputado que estava há 20 anos lá, era contra o sistema, mas não era contra o sistema, ele era um cara do sistema, era um cara do centrão e tudo. Agora você pega esse Pablo Marçal, não, esse aí é o estado puro. Ele representa aquela leva de influenciadores aí que são eleitos no período aí, usando as ferramentas da internet da forma mais competente possível, né? E ele tem uma retórica. Agora, o que causa espanto é a naturalização que a mídia está fazendo dele. Estão chamando ele de empresário. Agora é empresário. O empresário. Daí você tem os oportunistas, aquele Marco Sintra do Ideia Única, lá do Imposto Único, aderindo. Agora me falaram que a Joyce está aderindo. Então é um país de vira-latas. Vira-latas. Eu não sei como é que vai ser, porque nesse momento, a partir do Bolsonaro, você teve uma frente democrática, a imprensa passou a exigir uma frente democrática, e apareceram bons colunistas, a Globo News fez uma bela revisão, a CNN estava boa, depois esvaziou um pouco ali. Então, digamos, porque a imprensa, a única maneira de diferenciar das redes sociais é ter a análise e ter a contextualização. Então, mas eles abandonaram isso, a cobertura da imprensa. E daí você tem um segundo tempo do jogo muito complicado, que é o seguinte: quando o Tarcísio de Freitas vende a Sabesp é um escândalo que eu nunca vi. Eu tenho 50 anos de jornalismo, nunca vi um escândalo desse tamanho. A desenvoltura com que ele bancou a Sabesp comprando deputado, comprando vereador, sem medo de processos futuros. Aquilo acendeu uma luz na Faria Lima e na mídia de São Paulo, Estadão e Folha, que falaram: pô, esse cara, se for presidente, ele vai vender a Petrobras e o Banco do Brasil. E daí eles começaram um cerco em cima do Alexandre Moraes. Em cima do Alexandre Moraes, usando esse rapaz que se perde pela emoção, que é o Glenn Greenwald aí. Criaram um falso escândalo que não pegou. Logo depois a Folha, que também perdeu toda a desenvoltura aí, ela explicita o objetivo. Eu tinha escrito, quando começou essa campanha com o Alexandre Moraes, eu tinha escrito: isso aí faz parte do modelo de Tarcísio, privatização, Petrobras. Logo depois a Folha fez um editorial defendendo privatização, antecipando, digamos, o objetivo final, né? Então o Tarcísio, como eles não conseguem viabilizar uma terceira via, eles tentaram transformar o Tarcísio no bolsonarista civilizado. Agora, o Tarcísio sem a ultradireita, ele não é nada. Ele é um Luciano Huck sem charme. Quando entra o Pablo Marçal no jogo e começa a puxar a direita, o Tarcísio fica perdido. Então, para segurar a direita, ele tem que radicalizar. Radicalizando, ele não é mais a terceira via. E daí o que acontece? Segunda via moderada. É isso. Ele é um radical. O que ele está fazendo com a Polícia Militar em São Paulo, aí está transformando a Polícia Militar no que é o Rio de Janeiro. As milícias do Rio estão vindo para São Paulo por conta do Tarcísio. Mas ele vai me permitir um grande negócio aí, que é a venda da Petrobras. Então, o mercado, a Faria Lima ali e esses jornalões aí entram nesse apoio maluco. Mas eu não entro até aí porque o livro acaba antes. Ele acaba o ano passado. Eu entreguei o ano passado, demorou um pouco aí para fazer, mas as raízes estavam lá. Porque as raízes, quando começa, digamos, o enfraquecimento institucional brasileiro, os agentes externos que vêm para cá, a primeira guerra política que teve digital foi a eleição do Obama, Partido Democrata e Partido Republicano. Os republicanos entraram com um padrão, já que fake news da Fox News, soltavam fake news e as redes sociais, e os democratas entraram com ativismo digital. E esses dois lados vieram atuar no Brasil.
E os primeiros que tentaram desestabilizar aqui foram os democratas. O Warren Buffett e outros foram os democratas, foram os bilionários democratas, né? Livro já em pré-venda, chega às prateleiras quando? Chega no começo do... Chega agora em setembro. Setembro, né? É. Nosso tempo acabou, Nassif. Muito obrigado por você estar aqui conosco nos estúdios aqui da UNB-TV, praticamente estreando os novos estúdios aqui da UNB-TV. Para você que está acompanhando o nosso programa no YouTube, curta, compartilhe essa entrevista. E você que está acompanhando no nosso canal, ou no canal 15 da NET, ou no nosso site unbtv.nb.br, continue ligado em nossa programação.